Bem, gente, continuando os vídeos de fisiologia da nutrição, vamos estudar mais profundamente os mecanismos biomoleculares que ocorrem através das principais fontes de nutrientes, que são os quatro principais: as proteínas, os carboidratos, os lipídios e as vitaminas. Então, vamos estudar mais profundamente os carboidratos, primeiramente. O monossacarídeo, como a gente viu, nós vamos ter os três principais tipos vão ser a glicose, a frutose e a galactose. Então aqui nós vamos ter, como a gente já sabe, né, um sacarídeo é uma unidade indissociável de açúcar. Então nós vamos ter aqui na figura o elemento químico em si, a forma linear ou forma aberta, onde possui 6 carbonos, oxigênio e hidrogênio, os três elementos principais dos carboidratos, e a forma fechada ou forma cíclica. Nós vamos ter ao lado a glicose. E essa unidade vai se juntar a outras unidades, formando os oligosacarídeos e os polissacarídeos. A frutose. A frutose é a glicose encontrada na fruta, nas frutas principalmente, e também nos xaropes de milho. Por um tempo, acreditava-se que por não elevar o índice glicêmico, ela parecia um alimento saudável. No entanto, ela possui um lado obscuro, ou seja, todos os alimentos que possuem frutose, como por exemplo o xarope de milho, tem 55% de frutose. E o açúcar de mesa, ele vai possuir uma molécula de glicose e outra de frutose, então meio a meio nesse caso. No caso do xarope de milho, tem 55% de frutose. No entanto, descobriu-se que as pessoas que se alimentavam desses alimentos, que se alimentavam com frutose, com xarope de milho, por exemplo, possuíam uma grande porcentagem de indivíduos que acabavam desenvolvendo esteatose não alcoólica, que nada mais é do que a gordura no fígado. E isso por o excesso de consumo desse nutriente. E muitos desses indivíduos também possuíam resistência à insulina. Então, fisiologicamente, a frutose ela tem a capacidade de controlar o apetite. Por quê? Porque ela diminui o nível de insulina no sangue e ainda a leptina. E os níveis de grelina após a refeição vão estar aumentados. Então, beber bebidas com alto teor de frutose eleva a presença desses hormônios na circulação sanguínea. A galactose é um monossacarídeo que a gente encontra no leite de vaca ou qualquer outro tipo de leite. Nós vamos ter pessoas normais que conseguem metabolizar bem a substância, esse sacarídeo, só que, no entanto, possuem alguns indivíduos que não possuem essa capacidade, eles têm deficiência de galactose. Essa deficiência é denominada de galactosemia e é uma condição congênita. Aqui na figura nós vamos ter os elementos químicos formados pela galactose. Então, uma galactose mais uma glicose vai formar a lactose, ou seja, uma galactose mais uma glicose forma uma lactose. No entanto, pacientes com galactosemia, eles não possuem a capacidade de formar a ligação glicosídica. Eles não conseguem formar essa ligação entre galactose e glicose. Aqui na tabela nós podemos encontrar os três tipos e como eles são formados. Um carboidrato, a sacarose, por exemplo, ela possui como monossacarídeo constituinte a glicose mais a frutose e é abundante em determinados tipos de alimentos. Elas têm a função biológica principalmente na cana-de-açúcar e beterraba. Possui função energética.
Já a galactose é formada por uma molécula de glicose mais uma de galactose. É encontrado principalmente no leite, e a maltose, são duas moléculas de glicose encontrada em alguns vegetais. E ele provém da digestão de amido pelos animais. Nesse caso, a maltose ela também tem função energética. Todos os açúcares possuem função energética. Então, quando você não se alimenta adequadamente com uma determinada quantidade de açúcar, você vai possuir alguns distúrbios importantes. Como, por exemplo, como a gente sabe, o cérebro basicamente absorve, é nutrido basicamente de glicose. Se não houver glicose, nós vamos ter um indivíduo com dificuldade de memória. Os oligosacarídeos, ele é formado pela estaquiose. A estaquiose é formada por uma molécula de galactose, duas moléculas de galactose, uma de glicose mais outra de frutose. Nesse caso da estaquiose, nós temos uma baixa digestibilidade pelo organismo, ou seja, a estaquiose não é aproveitada pelo organismo, a não ser, é claro, para o funcionamento do sistema gastrointestinal. E, portanto, sabendo-se disso, nós podemos encontrar esse tipo de sacarídeo, os oligosacarídeos, no feijão verde, na soja e outros tipos de feijões e plantas. Então, é aquele negócio, quanto mais feijão você come, maior quantidade de gases você vai ter no sistema digestivo. Então, nós vamos ter um excesso de alimentos que vão ocasionar a flatulência. As estaquioses, elas são bastante encontradas nas fibras dietéticas, ou seja, nos grãos, nas plantas em si. Os polissacarídeos já são os carboidratos complexos e são formados e são constituídos por várias moléculas de glicose, como por exemplo, no carboidrato amido, nós vamos ter 1.400 glicoses e esse amido ele vai ser principalmente armazenado no amioblasto de raízes como mandioca, batata doce. E também serve para reserva energética. O glicogênio possui em torno de 30.000 glicoses e nesse caso o glicogênio vai ser armazenado no fígado e músculos e sua principal reserva é a principal reserva energética de animais e fungos. A celulose também, um carboidrato, um polissacarídeo, possui em torno de 1.000 glicoses. Tem a função, como a gente já estudou anteriormente, de estruturação e sustentação da célula, principalmente da célula vegetal. Então, ele é o principal componente da parede celular. Então, ele é bastante encontrado nas plantas. E, finalmente, a quitina, que são milhões de galactosaminas. Então, ele vai constituir principalmente o esqueleto dos artrópodes e vai estar presente na parede celular de fungos. No próximo vídeo, nós vamos estudar um pouco mais nos aprofundar sobre a química que envolve a digestão e o processo de quebra enzimática dos carboidratos.